Morro dos Ventos Uivantes com certeza é uma daquelas leituras que quanto mais você lê, mais você se surpreende. Oi, aqui é a Stephanie e você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de analisar, ainda que concisamente, um dos grandes queridinhos da literatura mundial, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Um dos queridinhos até mesmo da cultura pop desde o seu lançamento em 1847, esse livro abala as estruturas do mundo, justamente por seguir um caminho bem distinto ao de sua época. Só pela data já dá pra ter uma ideia de tudo que eu vou falar pra vocês, porque sim, temos em mãos mais um daqueles polêmicos livros da era vitoriana que fazia tudo o que a sociedade da época desejava que não fosse feito. Nessa época, como eu já contei pra vocês, é uma porção de vídeos desse canal, aliás, acredito que a maioria das minhas análises sejam de livros escritos na época da era vitoriana. A sociedade esperava que as artes refletissem tudo o que ela desejava, coisas belas, recatadas e do lar. Mas tendo a arte em si nascido para questionar, fazer refletir, ela fazia tudo ao contrário. Essa história, por exemplo, vai trazer uma série de situações e personagens atípicos da época. Como protagonista, só para começar, a gente vai ter um homem de pele escura, um cigano, que completamente contrastava com os grandes ingleses da época. Não que o Heathcliff fosse poderoso na sua origem, porque a história inclusive se inicia quando o patriarca de uma família volta de uma grande viagem e traz um menininho mirrado, bem maltrapilho para dentro de casa e decide que vai adotá-lo, pronto, e acabou, contrariando completamente a opinião de sua esposa e filhos. Ou melhor, de sua esposa e filho, já que a sua filha se aproxima desse menino de uma maneira exacerbada, chegando até mesmo, com o passar dos anos, a se apaixonar por ele. Já que os dois crescem praticamente unidos e mal se separam. A não ser, é claro, que essa menina, a Catherine, já então mulher, percebe que nesse tipo de sociedade o seu status social vale muito mais do que os seus sentimentos. E a partir de então ela simplesmente decide se afastar do Heathcliff, afinal, que tipo de futuro ela pode ter com um homem órfão, sem família nenhuma, sem tostão nenhum e ainda de pele escura. O que ela não imagina, que nenhum deles imagina, é que essa frustração vai desencadear no Heathcliff uma série de sentimentos que caracterizam inclusive romances góticos. Porque o personagem vai passar a nutrir um desejo louco de vingança por todos aqueles que humilharam durante toda a vida, construindo em volta de si um ambiente violento, obscuro e até mesmo macabro. Mas estamos falando de O Morro dos Ventos Uivantes, então com certeza esse detalhe, apesar de ser estrondoso, não é a única coisa que faz o romance se destacar. O que eu contei pra vocês foi puramente o que dá intriga à história. Mas um detalhe interessante desse livro, e talvez tão mais revolucionário na literatura, seja a maneira com que essa história é narrada. Digamos que praticamente pela primeira vez na literatura é introduzido o que hoje conhecemos como romance polifônico. E o romance polifônico diz respeito a histórias que são escritas por mais de um ponto de vista, que são escritas e contadas por mais de um personagem. Sabe quando você lê uma história e cada capítulo é contado por um personagem? É exatamente isso. Mas apesar de em O Morro dos Ventos Uivantes essa delimitação não ser pautada em capítulos, ainda tem uma divisão muito clara, porque o romance vai se iniciar quando Lockwood chega no Morro dos Ventos Uivantes e percebe que os moradores dali são meio estranhos. Então ele vai para onde ele alugou, porque ele aluga uma fazenda próximo ao Morro dos Ventos Uivantes e questiona para a governanta o porquê daquelas pessoas serem daquele jeito. Então ela passa a contar a história. E a partir daí nós já temos uma mudança de narrador, porque se inicia com o Lockwood percebendo que todos são muito estranhos. De repente a Nellie Dean, que é a governanta, toma essa iniciativa e a partir de então o romance vai perdurando por pontos de vista. E é dessa maneira que o romance mais deixa sua marca na história, porque se hoje em dia, de certa maneira,
comum, até normal, uma história compartilhada. Naquela época isso inclusive nem era considerado literatura. Tanto que os próprios críticos da época refletiam muito a respeito de uma possível qualidade da obra, porque ela não seguia padrão algum. Agora, uma narrativa com um cigano, um romance polifônico, acho que não dá pra usar em mais nada, né? Dá sim. Porque como se não bastassem já toda essa genialidade, a Emily Brontë, pasmem, acrescentou à narrativa personagens interioranos que eram interioranos. É o caso do Joseph, um dos empregados do Morro dos Ventos Uivantes, que por ter vindo do norte da Inglaterra, uma região que sofreu forte influência dos vikings, tinha todo um jeito próprio de falar. Tanto é que o personagem é estudado até mesmo hoje por muitos pesquisadores da área da linguística, quando o assunto é variação linguística, porque ele tem sotaques próprios, ele tem um dialeto, um vocabulário próprio que dá ao romance uma característica toda especial. Porque aqui nós vamos ter pela primeira vez um personagem que fala a língua viva, em uma época que era praticamente proibido você narrar um inglês que não era o inglês considerado bonito ou correto. E é justamente por conta dessas características que os críticos da época juravam de pé junto que esse romance só poderia ter sido escrito por um homem. Que mulher seria capaz de escrever algo tão original, tão diferente do que já existia, ainda por cima em uma narrativa tão violenta e cheia de palavrões? Aparentemente nenhuma, porque a Emily, junto com as suas irmãs, as conhecidas irmãs Brontë, para tentar ter uma chance nesse mundo editorial, usaram pseudônimos masculinos. E deu tudo tão certo que a Emily Brontë acabou emplacando na história um dos livros mais famosos do mundo. Uma história que abre a mente dos seus personagens nos lugares mais profundos e obscuros, tirando de dentro dela toda a podridão quando o assunto é vingança, ódio e frustração. Porque no Morro dos Ventos Uivantes, cada personagem mostra a sua faceta mais humana, selvagem até, desviando completamente do que a era vitoriana pregava, quase como se eles estivessem de saco cheio de tudo aquilo e quisessem simplesmente serem eles mesmos. E em especial as mulheres, que nessa narrativa, inclusive, têm mais voz do que os homens, que são capazes de tomar conta da sua própria vida e a dos seus devidos companheiros, revolucionando ainda mais uma época em que era mais difícil ser mulher do que já é hoje em dia. E é por esses e outros milhares de motivos que eu mais do que indico essa obra, tanto é que o link de compra dela vai estar aí no box de informações e você pode comprar não só esse, mas qualquer outro livro pelo meu link e ajudar muito o canal a crescer. Esse livro é um exemplo perfeito para o leitor vivenciar e aprender um pouco mais sobre a mente humana, inclusive refletir a partir das suas facetas mais cruéis. Então, se vocês já leram, me conta nos comentários. Se não leram, corram para comprar, vamos ler todos e conversar bastante sobre, porque esse livro é riquíssimo. Agora, voltando aos padrões, vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei, compartilhando com os amigos leitores e se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse. Gente, não se esqueçam de participar do nosso sorteio, eu vou deixar o link aí no box de informações. E é isso, muito obrigada por tudo, obrigada por assistir, obrigada por estarem aqui e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!